O verdadeiro segredo do Ho'oponopono não está em tentar mudar o mundo lá fora. Muitas vezes, acreditamos que precisamos controlar as situações, ajustar pessoas ou forçar resultados. Mas essa não é a essência dessa prática. O Ho'oponopono nos convida a olhar para dentro. Ele nos mostra que aquilo que vivemos externamente é apenas um reflexo de algo mais profundo, algo que existe dentro de nós. Memórias, crenças, registros inconscientes que, silenciosamente, moldam a nossa realidade. Por isso, você não está aqui para mudar o mundo. Você está aqui para limpar aquilo que o cria. E ao fazer isso, sem esforço, sem controle, o mundo ao seu redor começa naturalmente a se transformar. A premissa central do Ho'oponopono é simples, mas profundamente transformadora. Você é 100% responsável por tudo o que acontece na sua realidade. E aqui existe algo muito importante a ser compreendido. Isso não é sobre culpa. Não se trata de carregar o peso do passado, nem de se punir por erros ou falhas. Pelo contrário, trata-se de poder. O poder de olhar para dentro e reconhecer que existe em você a capacidade de transformar, de limpar e de reescrever a raiz de qualquer situação que esteja vivendo. Quando você entende isso, deixa de lutar contra o mundo e começa, com suavidade, a transformar tudo a partir de si mesmo. Um dos maiores obstáculos na prática do Ho'oponopono é cair na armadilha de focar no mundo externo. Sem perceber, muitas pessoas direcionam sua atenção para o problema. Repetem as frases esperando que algo lá fora mude, uma pessoa, uma situação, uma dificuldade financeira. E então surge a tentativa de controle, a vontade de forçar resultados específicos, de fazer com que tudo aconteça exatamente como se deseja. Mas, nesse processo, a essência da prática se perde. O que antes era um caminho de limpeza se torna apenas esforço. E assim, a prática se torna mecânica. As palavras são ditas, mas sem presença, sem consciência, enquanto a mente continua presa ao obstáculo. O Ho'oponopono não funciona quando você tenta controlar o exterior. Ele se revela quando você volta para dentro e permite que a transformação aconteça de forma natural. O verdadeiro alvo do Ho'oponopono não está fora de você. Está dentro. É a sua própria memória. Muitas vezes, acreditamos que estamos tentando mudar o mundo, ajustar situações, resolver problemas, transformar aquilo que vemos. Mas, na verdade, o que estamos fazendo é algo muito mais profundo. Você está limpando as memórias dentro de você que criam esse mundo. Tudo o que você vive, sejam situações financeiras, conflitos ou até questões de saúde, são reflexos, ecos de memórias internas. Memórias que atuam silenciosamente, como programas inconscientes, rodando no piloto automático. E é exatamente aí que o Ho'oponopono atua. Não na superfície, mas na raiz, limpando, suavemente, aquilo que sustenta a experiência. E quando essas memórias começam a se dissolver, a sua realidade, naturalmente, começa a mudar. Para entender verdadeiramente o Ho'oponopono, é preciso compreender como os problemas realmente nascem. Imagine um iceberg. Na superfície, visível aos seus olhos, está a situação externa, o problema financeiro, a discussão, o bloqueio. É isso que você enxerga, e muitas vezes é isso que tenta resolver. Mas existe uma barreira, a barreira da mente racional, que limita sua visão ao que está apenas na superfície. Abaixo dela está a parte mais importante, as memórias e os programas inconscientes. É ali, na base submersa, que tudo realmente começa. É ali que as experiências são geradas, antes mesmo de se manifestarem no mundo externo. Por isso, os eventos da sua vida não são aleatórios.
Eles são reproduções exatas daquilo que está oculto dentro de você. E é exatamente nesse nível profundo que o Ho Oponopono atua, não tentando mudar o topo do iceberg, mas limpando silenciosamente a sua base. Observe o fluxo correto para aplicar o mantra. Tudo começa quando o problema aparece. Pode ser alguém que te trata mal ou uma situação que trava sua vida. Nesse momento, o mais importante é não reagir com raiva ou medo. Em vez disso, você entra no redirecionamento. É aqui que você ativa a ferramenta do mantra, repetindo com presença e intenção. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Mas existe um segredo essencial. Não direcione essas palavras para a pessoa ou para a situação externa. Direcione para dentro de você. Fale com a parte interna que criou ou permitiu aquela experiência. É nesse espaço interior que acontece a verdadeira transformação. Ao fazer isso, você limpa memórias, dissolve padrões e abre caminho para uma nova realidade. Esse é o ciclo: perceber, não reagir, redirecionar e curar dentro. E quanto mais você pratica, mais leve e livre você se torna. Existe algo importante que você precisa compreender. A verdadeira cura acontece além da mente racional. Você não precisa entender completamente o problema para começar a curá-lo. Nem tudo precisa ser analisado. Algumas coisas precisam apenas ser liberadas. É nesse ponto que entra a desfragmentação profunda. Memórias inconscientes começam a ser apagadas ou simplesmente neutralizadas. Aquilo que antes causava dor perde a força. A sua percepção sobre o que aconteceu muda, quase que instantaneamente. E com isso, o peso emocional se dissolve. E então, algo ainda mais sutil acontece. As situações à sua volta começam a se reorganizar naturalmente, sem esforço, sem luta. Como engrenagens que voltam ao seu lugar, tudo começa a fluir novamente. Existe um ponto essencial no processo de cura e manifestação. O estado ideal exige que você solte o controle. Muitas vezes o que trava o fluxo é a expectativa, a ansiedade por um resultado específico e a tentativa constante de forçar que as coisas aconteçam do seu jeito. Quanto mais você tenta controlar, mais pesado tudo se torna. Por outro lado, o estado ideal é simples, porém profundo. É a entrega absoluta, é a confiança, é permitir que a vida flua sem resistência. É o ato de deixar ir. Quando você solta o controle, algo muda dentro de você, a tensão desaparece e o caminho se abre naturalmente. O Ho'oponopono funciona melhor exatamente nesse ponto, quando você desiste de controlar o como e o quando, e passa a confiar que tudo está sendo ajustado da maneira certa, no tempo certo. Solte, confie e permita. Para que a prática funcione de verdade, é essencial evitar alguns erros críticos. O primeiro deles é o foco em ganho rápido. Quando você usa a prática apenas como uma forma de atrair dinheiro fácil, você se desconecta do propósito real. O segundo erro é o desejo de manipulação. Tentar usar a técnica para mudar o comportamento de outras pessoas cria resistência e bloqueia o processo. E há ainda a mecanização. Repetir as palavras como um robô, sem presença, sem consciência, sem sentir o que está sendo dito. Esses padrões enfraquecem completamente a prática. O verdadeiro Ho'oponopono não é sobre controlar o mundo externo, é sobre curar o que está dentro de você. Quando há presença, intenção e responsabilidade interna, a transformação acontece de forma natural. Volte ao essencial e permita que a cura comece em você. Para entender profundamente essa prática, é importante enxergar a diferença entre o mito e a essência. No uso comum, o objetivo costuma ser mudar a situação, ou até a outra pessoa.
Mas, na realidade, o verdadeiro propósito é limpar a si mesmo. Muitas vezes o foco da atenção fica no problema externo, no obstáculo. Porém, o segredo está em olhar para dentro, para a memória interna que gerou aquela experiência. No mito, a atitude mental é baseada em esforço, controle rígido e ansiedade. Já na essência, o caminho é outro, entrega profunda, confiança e a capacidade de soltar. E quando falamos da natureza da prática, muitos caem na repetição mecânica, automática, reativa. Mas o verdadeiro Ho'oponopono exige presença, consciência desperta e autorresponsabilidade. Essa é a virada de chave. Sair do controle externo e assumir a transformação interna. Quando você compreende isso, tudo muda. Entenda, a mudança externa é apenas uma consequência. Você não muda o mundo diretamente. Aquilo que você transforma, na verdade, acontece dentro de você. É no seu interior que tudo começa. Ao limpar pensamentos, emoções e crenças, você altera a forma como enxerga e vivencia a realidade. Por isso, a mudança no outro, ou nas situações ao seu redor, não é o objetivo principal. Ela surge naturalmente, como um reflexo da sua própria transformação. O verdadeiro poder não está no esforço cansativo de tentar controlar o exterior, mas na coragem de olhar para dentro e permitir a cura acontecer. Quando você muda por dentro, o mundo silenciosamente começa a mudar com você.